Olá, esse estudo é estudo número 7, a apostila 7, do curso A Bíblia e o Futuro. E nesse estudo nós estamos estudando a questão do milênio, que é baseado no texto de Apocalipse, capítulo 20, o texto que fala da prisão de Satanás e do seu acorrentamento por 1000 anos. E esse estudo, especialmente, analisa aquela posição chamada amilenista, que é uma das posições de interpretação do milênio. A outra interpretação é o pré-milenismo e além também do pós-milenismo. Quando a gente estuda o livro de Apocalipse, a gente precisa saber que ele é composto de 7 seções. Cada uma delas retrata a igreja e retrata o mundo, desde a primeira época da primeira vinda de Cristo até a sua volta, até a sua segunda vinda. A primeira seção de Apocalipse é encontrada nos capítulos 1 a 3. E do que se trata o capítulo 1 a 3? João vê Cristo ressuscitado e glorificado, e ele está andando entre candelabros de ouro, os 7 candeeiros de ouro. Jesus está andando, portanto, entre a sua igreja, e ele tem as 7 igrejas, ou as suas igrejas, de maneira total, na sua mão direita. A partir daí, João escreve 7 cartas para as igrejas da Ásia Menor, que representam, na verdade, as igrejas de Jesus de qualquer época histórica e em qualquer lugar do mundo. Estas 7 cartas, elas têm referências a eventos, a pessoas e a lugares na época em que o livro foi escrito. Há também nessas cartas recomendações e advertências que não são apenas para o século I, mas que são recomendações e advertências para cada igreja de cada época. O livro de Apocalipse, especialmente, ele foi endereçado à igreja do século I. A mensagem de Apocalipse, basicamente, é uma mensagem de consolação. A igreja do Senhor estava sendo perseguida, João estava exilado na ilha de Patmos por causa da perseguição, e ali o Senhor se revela a João para trazer uma mensagem de conforto à sua igreja perseguida, dizendo que ele tem controle do que está acontecendo, e ele tem a sua igreja, e tem os seus filhos, os seus discípulos, sob controle na sua mão. A segunda seção do livro de Apocalipse, ela vai dos capítulos 4 a 7. O que é que João vê nesses capítulos? Ele vê Deus assentado no seu trono. Ele vê o Cordeiro de Deus recebendo o rolo do livro. O rolo do livro está selado com 7 selos. E Jesus vai abrindo cada um desses selos. Portanto, ele vai revelando todas as coisas, aquilo que antes era oculto, aquilo que era desconhecido, o próprio Jesus, pela sua vitória, pela sua morte e ressurreição, agora tem o poder e a autoridade de abrir o livro. Por isso ele abre e revela a mensagem de Apocalipse a João. E diversos julgamentos vêm sobre o mundo quando este livro é aberto e os seus selos são quebrados. O que é visto nesse capítulo 4 a 7, é que a igreja está sofrendo perseguições no mundo, justamente por causa da vitória de Jesus. João então recebe para transmitir à igreja a explicação de por que tanto sofrimento, por que tanta perseguição. A igreja está sofrendo retaliação do mal, dada a vitória de Jesus. A terceira sessão de Apocalipse, ela começa do capítulo 8 e vai até o capítulo 11. O que é que acontece aqui? São descritas as 7 trombetas de juízo de Deus. E nessas 7 trombetas de juízo, cada uma é tocada e um juízo de Deus é executado sobre a terra. Então a igreja nesses capítulos está sendo vingada, protegida e é vitoriosa. No capítulo 11, por exemplo, no verso 18, está escrito assim: as nações se enfureceram, mas chegou o dia da tua ira, e o tempo de serem julgados os mortos,
para dar galardão aos seus servos, aos profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, pequenos e grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Então vamos para a quarta sessão do Apocalipse, que está no capítulo 12 a 14. O que é que João vê nesses capítulos 12 a 14? Ele vê uma mulher dando à luz um filho. Enquanto a mulher está dando à luz um filho, aparece um dragão querendo comer a criança, que é recém-nascida. Essa passagem é uma clara referência ao nascimento de Jesus. O dragão aqui é uma referência ao rei Herodes, quando ele ficou sabendo que Jesus havia nascido e que Jesus foi chamado pelos magos de rei dos judeus. Ele quis matar Jesus, então isso obrigou José e Maria a levarem Jesus para o Egito. É isso que fala Apocalipse capítulo 12 a 14. Jesus é levado então em segurança para um lugar para ser protegido do dragão. São mencionadas também nesses capítulos duas bestas, a besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra. São os aliados, portanto, do dragão, que não só lançam ataques contra a pessoa de Jesus, mas também contra os seguidores de Jesus. A quinta sessão de Apocalipse está nos capítulos 15 e 16. Esta sessão descreve as 7 taças da ira, que representam a visitação final da ira de Deus sobre os impenitentes. É mais um alerta, é mais uma advertência àqueles que ainda estão resistentes ao Evangelho, enquanto Jesus não vem pela segunda vez. E finalmente encontramos a penúltima sessão, capítulo 17 a 19, descreve a queda da Babilônia. É interessante que quando o Apocalipse fala de Babilônia, não está falando da antiga Babilônia, da época de Nabucodonosor, mas ela se refere, quando fala de Babilônia, às forças do secularismo e às forças do ateísmo que estão em oposição ao reino de Deus em todas as épocas. Babilônia aqui é uma prefiguração do mundo sem Cristo e que se opõe a Cristo. E aí nós chegamos à última sessão, a sétima, que está nos capítulos 20 a 22, onde há o milênio, ou a descrição do milênio. Esses capítulos 20 a 22 falam da condenação de Satanás, que é o dragão, e que, portanto, representa a destruição de todos os inimigos de Cristo e da igreja. E o juízo final é descrito aqui, no capítulo 20. Vi um grande trono branco, e aquele que está sentado nele. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé, diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados, segundo as suas obras. A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado para dentro do lago de fogo. A segunda morte aqui representa a condenação eterna. Quando nós olhamos para Gênesis, nós lembramos que Adão foi advertido pelo Senhor para não provar o fruto do conhecimento, a árvore do conhecimento, porque se ele provasse esse fruto, certamente morreria. Então Adão morreu fisicamente, coisa que não era para acontecer segundo os planos de Deus. A morte não faria parte da história humana. E Adão morreu espiritualmente, porque ele se afastou de Deus com vergonha, culpado do seu pecado, e se escondeu atrás das árvores do jardim. Portanto, quando a Bíblia fala de segunda morte, ela está realmente falando da condenação daqueles que ouviram o Evangelho, tiveram a oportunidade de crer no Evangelho, mas durante a sua vida o rejeitaram. E a estes só restará a condenação final quando Jesus voltar para buscar a sua igreja.